Salve, salve, universo narrado! Como é que vocês estão, minha gente? Só vem, velho, só vem. Hoje vai ser cabuloso. Coloca o volume baixinho, tranca a porta do seu quarto, que se sua mãe viu você resolvendo isso aqui, menino, ela te dá um tapa, ela fala, fecha isso aí, menino, você não tem nem 18 anos. Hoje o chicote vai estralar, velho, nós vamos resolver um bagulho punk, mais 18. Só vem. Galera, então vamos lá, se liga nesse desafio, esse aqui é bruto, velho, tá aqui o nosso rock and roll marcando presença, mais um desafio bruto aqui, nível imita, questãozinha, essa eu quero ver quem resolve, velho, de capacitores, questão de elétrica, se liga só, velho, olha que legal e que bonito que vai ser essa questão, não, isso aqui vai ser uma obra de arte, velho, olha que massa, a questão é a seguinte, temos um capacitor com um dielétrico lá dentro, então um dielétrico a gente conhece a permissividade dielétrica dele. Beleza? Então tem um capacitor de placas planas e paralelas, distância entre eles L, essa dimensão aqui, né, do capacitor é A. Beleza, o dielétrico está todo lá dentro. A gente pega, carrega esse capacitor, então eu ligo esse negócio num circuito aqui. Então tem uma bateria que vai pegar, carregar esse meu capacitor. Depois que ele está totalmente carregado, eu pego e removo a bateria, então esse negócio está isolado. E a pergunta que eu te faço é o seguinte, não, olha só, eu vou pegar, pessoal, e vou puxar esse meu dielétrico para fora. Então, eu vou começar a remover, vou pegar e arrancar ele fora. Minha pergunta é, quanto vale a força elétrica que puxa esse dielétrico para dentro, que resiste ao movimento dele? Beleza? Quais são os dados que você tem? Esses aqui, ó. A carga inicial do seu dielétrico, que é zero. O epsilon zero, permissividade elétrica do vácuo, a permissividade elétrica do material aqui, né, do dielétrico em questão, do material vermelho, L, a distância entre as placas do capacitor, e A seria essa dimensão aqui, beleza? Então, qualquer V0 seria DDP inicial, mas você sabe que automaticamente, né, uma vez que você tem o Q0, você tem isso aí também, porque a capacitância inicial, ela seria, então, carga dividido pela diferença de potencial. Beleza? Então tá, então esses são os dados. Qual que é a força elétrica que resiste ao movimento de retirada desse capacitor? Bicho, primeiro vamos entender isso aqui. Vamos discutir nos mínimos detalhes como é que funciona essa parada aqui, né? Vamos entender a física, depois a gente parte para a matemática, né? Vamos fazer o serviço completo, beleza? Então olha só. A ideia é a seguinte, quando você tem um capacitor de placas planas e paralelas, vamos pegar aqui um capacitor carregado, a ideia é que você tem uma carga positiva numa das placas e a mesma carga no módulo, né, porém com sinal negativo na outra placa. E a ideia, a gente estuda que isso aqui gera um campo elétrico uniforme, né? Aqui dentro da região do capacitor o campo é uniforme, né? E lá fora o campo elétrico é nulo. A gente acaba desprezando uns efeitos que a gente chama de efeitos de borda, algum campozinho que possa ter aqui, ó, desse lado aqui. Então, assim, fora do capacitor a gente considera que o campo elétrico é zero. Beleza? Agora, o que vai acontecer quando eu coloco um dielétrico, quando eu mexo um dielétrico lá dentro? Vamos supor até o contrário. Vamos supor que eu tinha um dielétrico, eu vou colocar ele. Então, tá aqui o ventinho, ele tá entrando lá dentro do meu capacitor, beleza? Então, vamos supor que eu estou colocando, o capacitor está lá numa boa, com a carga dele, e eu vou colocar, vou inserir esse dielétrico lá, então tá aqui o vetor velocidade. O que acontece, pessoal? Primeiramente, a primeira coisa que vai acontecer é uma polarização, é ou não é? Vai rolar, na verdade, uma polarização, porque se eu tenho carga positiva aqui, eu sei que essas cargas positivas, essa placa superior do capacitor, vai atrair cargas negativas para a extremidade superior do meu dielétrico, ficando com um excesso de carga positiva lá embaixo, beleza ou não? Então, o que vai acontecer, pessoal? Esse carinha aqui, essas cargas positivas, elas vão estar atraindo essas cargas negativas, enquanto essas cargas negativas da placa de baixo do capacitor vão estar atraindo essas cargas positivas. Então, esse capacitor vai ser sugado, sacou a ideia? Para dentro de elétrico, é isso que vai rolar. Isso, inclusive, vai deformar as linhas de campo elétrico. Então, eu vou ter um campo elétrico que sempre sai da carga positiva e morre na carga negativa, mas o campo elétrico agora vai estar tipo assim, ele sai da positiva e morre na negativa. Só que a negativa vai ser do próprio dielétrico, então o campo vai ficar assim, ó. Aqui assim, sai da placa de cima e vai para a placa de baixo. As linhas de campo elas se deformam. Então, esses efeitos de borda que antes a gente desconsiderava aqui, agora, na verdade, eles vão ser ele vai ser o efeito responsável para o capacitor ser sugado para dentro do dielétrico, né? Aqui, mesma coisa. Então, enfim, a gente vai ter aqui, ó, linhas de campo, né? Então, esse camarada vai ser puxado, pessoal, para dentro de elétrico. Faz sentido isso aí? Então, esse cara vai ser sugado lá para dentro. Agora, o contrário também acontece, né? Se ele estiver lá dentro e eu quiser tirar ele, esse mesmo efeito vai aparecer e a força elétrica vai puxar, vai sugar ele lá para dentro, beleza? Então, vou só destacar, vou dar um nome aqui, é o efeito de borda, o responsável pela força elétrica, é o efeito de borda
beleza? Que vai estar responsável pela força elétrica. Nu, beleza. Então é isso. Tá, mas como é que nós vamos computar isso aqui? Você já pode imaginar que trabalhar com essa força não vai ser fácil, né? Bom, beleza. Então vamos colocar aqui o problema. O problema está posto aí. Deixa eu colocar as dimensões que a gente tem. Esse negocinho aqui vale A. E esse negocinho aqui vale L. Não é isso? Bom, o que acontece? Digamos que eu puxei um pouquinho. F é a força que eu estou fazendo. Então eu estou puxando esse meu capacitor aí. E eu puxei ele de um certo tanto, de modo que ele veio parar aqui assim, ó. Então, isso aqui é x, então inicialmente ele estava lá em x igual a zero, essa extremidade aqui, ele andou x, beleza? Se ele andou x, quanto que fica valendo esse tanto aqui, né? Esse tanto aqui, vamos colocar, vai ser Lzão menos x. O que seria o Lzão? O Lzão seria o valor dessa dimensão aqui, pessoal. Dessa dimensão aqui, ó, Lzão, beleza? Então, tá. Então, eu andei x, então o pedaço que ficou lá dentro é Lzão, o tanto que estava lá dentro, menos x. Tranquilo. Para que isso, pessoal? Bom, vamos começar equacionando qual que é a capacitância desse sistema. Daqui a pouquinho a gente chega na força. A gente vai trabalhar com energia aqui, porque vai ser mais fácil. Bom, o raciocínio é mais ou menos o seguinte. Agora, desse jeito aqui, eu posso imaginar, lembra que os terminais estavam aqui, né? Um terminal estava aqui, terminal A, e o outro terminal estava lá embaixo. Terminal B, beleza? Então, ou seja, significa que eu posso imaginar agora que a gente tem dois capacitores. Um que está aqui assim, em que o meio que está aqui é o quê? É vácuo, né? Qual que é o dielétrico? É vácuo, não tem nada aqui, eu acabei de tirar o cara. Beleza, então eu vou ter um capacitorzinho aqui, beleza? E o outro vai ser esse capacitor que fica aqui assim, ó, nessa seção de corte. A parte que está dentro das placas, beleza? Então, uma parte é com vácuo, seria essa partezinha aqui, e a outra parte tem o dielétrico. Beleza, vamos equacionar isso aí, então. Esses dois capacitores vão estar em paralelo, lembra que eles têm a mesma diferença de potencial, beleza? Eles vão estar em paralelo, então a capacitância equivalente do sistema vai ser a soma dessas duas capacitâncias. Lembra lá que para eu fazer a capacitância equivalente, capacitores em paralelo, é tipo resistor em série, é só somar. Então vamos somar. Lembrando, né, a formulinha aqui para capacitor de placas planas e paralelas, epsilon A sobre D. Então, a capacitância desse cara aqui, como eu tenho vácuo, então vai ser epsilon zero, permissividade elétrica do vácuo, vezes A. O que seria, pessoal, a areazinha disso aqui, né? A areazinha desse cara, como se fosse essa área aqui, né? É o A vezes o X onde eu tô, beleza? A vezes X. Beleza, então vamos colocar lá. A vezes X é a minha área. A vezes x. Tudo isso dividido por d, e o d seria esse meu Lzinho, a distância entre as placas, né? O d é a separação entre as placas. Então, estou só usando a equaçãozinha que a gente conhece para capacitor de placas planas e paralelas. Beleza. Aí, eu vou somar agora com a capacitância do outro capacitor, que é o cara que está aqui, né? A parte onde tem o dielétrico. Então, é epsilon, a minha permissividade agora, né? Não estou mais no vácuo, então vou colocar a permissividade do meio, vezes a L menos X é a minha área, né? Quanto que vale, né, pessoal? Essa areazinha aqui de preto, essa areazinha vale A, que é o produto dessa dimensão, vezes L menos X, que é o produto dessa outra dimensão aqui. Beleza, A vezes L menos X. Beleza, divide por D, que é quem? Que é L também. Pode ser ou não, tranquilo? Então, a gente pode escrever a capacitância, se quiser, como uma função de x. Essa capacitância desse meu sistema, capacitância entre as placas ali, né? Se eu conectar isso aqui num circuito externo, a capacitância que esse circuito sente vai ir mudando. Por quê? Justamente porque eu estou removendo o meu dielétrico ali. Inclusive, essa capacitância como função de x, eu posso escrever assim, ó. Posso fatorar 1A sobre L. E aí vai sobrar o que para a gente aqui? Se eu fatorar um A sobre L, aqui a gente vai ter um epsilon zero, um epsilon L, né? Então, vou ter um epsilon L mais um epsilon zero menos epsilon vezes x. Concorda ou não? Beleza, então isso aí é como que a capacitância vai mudando à medida que a gente vai retirando o dielétrico, né? Naturalmente, né, se x é igual a zero, a gente tem que cair em qual caso? Desculpa, se x for igual a L, né, turma? Se x for igual a L, isso aqui vai zerar, né? E
isso aqui vai ficar simplesmente Lzão. O que significa o X ser igual a L? X ser igual a L significa eu removi totalmente meu capacitor, né? Presta atenção, o X é a posição da parte de trás do meu capacitor. Então, se eu faço X igual a L, esse termo que tem a ver justamente com o epsilon, com o dielétrico, ele some justamente porque eu arranquei fora o dielétrico. E se eu coloco X igual a zero, pessoal, se eu coloco X igual a zero, esse termo some, que é o termo que tinha a ver com o vácuo, justamente porque não vai ter parte nenhuma com o vácuo. Se o X é zero, eu coloquei isso para cá, então joguei meu dielétrico todo lá dentro. Então, enfim, a capacitância vai ter a ver só com o epsilon, só com a parte que diz respeito ao dielétrico. Só para você entender que essa formulinha, ela funciona legal e ela vai te dando com a capacitância em qualquer posição X. Aí você me fala, cara, para que serve esse negócio aí? Olha o que a gente pode escrever, pessoal. Se eu faço uma forçazinha F, essa força eventualmente pode até variar, beleza? Mas vamos supor que eu faço uma força e puxo um tantinho de nada desse capacitor. Então, arreda ele para frente, só esse tiquinzinho de nada. Você fala, foi muito pouco. Quanto que é esse pouco aqui? Você sabe quanto que é esse pouco, né, pessoal? Esse pouquinho aqui, ó, eu vou chamar ele de dx. Então, vamos supor que eu arrastei meu capacitor para frente só um pouquinho. Então, isso vai gerar uma variação. Eu tive que fazer um trabalho, né? Tive que fazer um trabalho de F vezes dx. Nesse trabalho, força vezes distância. Se eu desloquei de dx, o pequeno trabalhinho, a pequena porçãozinha de trabalho dw é igual a F vezes aquele deslocamento, dx. Então, essa energia que eu gastei para tirar esse pedacinho do dielétrico para fora aqui, beleza? E isso tem que representar uma variação na energia do meu sistema. Se eu estou gastando essa energia, isso está alterando a energia que está armazenada nesse capacitor. É exatamente isso que a gente vai escrever. Então, só um detalhezinho aqui que é bom a gente ter em mente, essa força é a força que eu estou fazendo. Eu peguei, segurei esse capacitor aqui, ó, nos dois extremos e estou puxando ele para a direita. O que a gente quer é a força elétrica, que o campo elétrico faz. Bom, tenha em mente que a força elétrica, como a gente acabou de estudar aqui, né? Aqui, ó, a força elétrica vai estar puxando o capacitor para dentro. Então, ela vai estar se opondo à minha força. Ah, verdade. Então, a força elétrica, vamos colocar aqui, ó, vai estar puxando o capacitor para dentro. Então, em termos desse meu eixo X, como a força elétrica aponta para a esquerda, isso significa que eu posso substituir aqui, ó, esse F por menos a força elétrica. Tá? Então, toma cuidado. Então, esse aqui é o trabalho que eu faço, beleza? Mas o trabalho que a força elétrica faz, na verdade, ele é, então, menos a força elétrica vezes dx. Pode ser? Então, olha que interessante, eu tenho uma expressãozinha para essa força elétrica. A força elétrica ela seria menos dw dx. Beleza? A derivada dessa energia, trabalho é energia, né, em relação à posição x. Por isso que foi interessante eu escrever a capacitância como função de x. Eu posso derivar isso aí se eu quiser. Mas, enfim, presta muita atenção aqui. Qual que é, de fato, o interesse nosso aqui nesse momento? Bom, pessoal, o nosso interesse, na verdade, é o seguinte: é escrever uma expressão, então, para a energia desse capacitor. Porque o que eu quero que você entenda? Eu quero que você entenda o seguinte: isso aqui representa um trabalho que eu estou fazendo no sistema. É ou não é? Então, eu estou gastando energia para tirar esse capacitor dali. Mas para onde que está indo essa energia? Para o nada? Desaparece? Sumiu do cosmos? Não. Essa energia, então, ela deve acabar ficando armazenada como uma energia elétrica ali, né? Então, ela vira uma energia do capacitor. Então, se eu estou gastando energia para remover o capacitor, é de se esperar que a energia armazenada no capacitor aumente quando eu removo o dielétrico. Faz sentido? E, de fato, é o que vai acontecer. Por quê? Então, olha só, guarda essa expressão, daqui a pouco a gente volta nela. Como que a gente mede a energia armazenada nas placas de um capacitor? A gente pode medir assim, ó, meio de Q quadrado sobre C. Tem outras formas, mas vamos colocar assim, Q quadrado sobre C. Como no nosso problema, lembra, no nosso problema, a gente desconectou o sistema, tá? A gente desconectou o sistema da fonte, significa que a quantidade de carga total nas placas do capacitor não muda. Ou seja, esse Q0 que foi dado aqui, que é a carga inicial, ele acaba sendo constante. Em qualquer instante que você analisar, a carga do capacitor é aquela ali. A carga em cada placa vai ser uma mais Q0 e outra menos Q0, porque a carga não tem como escoar para lugar nenhum. Os ramos do capacitor não estão conectados em nenhum circuito, não tem para onde a carga escoar. Já a diferença de potencial, então, vai mudar, porque se a capacitância muda, mas a carga fica constante, então a DDP muda. Esse é um erro comum, achar que a diferença de potencial aqui fica constante. Ela não fica. Então, pela física do problema, a gente vê que a carga fica constante, porque ele foi carregado, desconectei da minha fonte, esse foi o dado do enunciado, então não tem para onde essa carga escoar. Beleza, então, isso aqui vai ser simplesmente, vou colocar aqui, ó, Q0. Beleza. Então, o que a gente está vendo? À medida que a gente começa
mexer, né, tirar o dielétrico, o que acontece é justamente que o C muda. Esse cara aqui está fixo, né? Esse cara não muda, mas o C muda. E se o C muda, a energia muda. Inclusive, se você quiser fazer a análise, né, à medida que esse X aqui vai aumentando, é fácil a gente concluir que o que ocorre é que essa energia ela acaba aumentando, porque a capacitância acaba diminuindo. É ou não é? O efeito de um dielétrico, quando você coloca um dielétrico entre as placas do capacitor, isso faz a capacitância aumentar. É ou não é? Então, eu estou removendo o dielétrico, remover o dielétrico faz a capacitância diminuir. Portanto, a energia armazenada entre as placas do capacitor aumenta. E isso é compatível com o que a gente acabou de falar. Como eu estou realizando o trabalho e gastando energia, transferindo energia para o meu sistema, para onde que essa energia vai parar? Ela vai parar aqui, ó. Ela fica armazenada nas placas do meu capacitor. Entendi. Beleza. Então, eu vou simplesmente substituir, pessoal. No lugar desse U aqui, ó, vou colocar aqui, ó, W. Esse aqui vai ser o meu W. Pode ser ou não. Porque esse U, essa energia do capacitor, vem justamente do quê? Esse aumento de energia do capacitor vem justamente do trabalho que nós realizamos, que o agente externo realizou para remover o dielétrico. Faz sentido? Então, eu vou deixar esquematizado assim, ó. Diminui a capacitância, aumenta essa energia vem justamente do trabalho que foi feito, que é exatamente esse W que aparece aqui. Tranquilo? Então, nós vamos conectar essas duas coisas. Então, nós vamos pegar essa expressão e vamos fazer a derivada dela em relação a x. Por quê? Porque dW dx é menos a minha força elétrica. Então, vamos fazer isso daí. Então, deixa eu colocar, vou escrever aqui então. Então, minha força elétrica, ela é menos dW dx, em que o meu W, vamos colocar aqui, ó, em que o nosso W, ele é, cadê? Meio de Q0 ao quadrado C. Meio de... Vou escrever assim, ó, Q0 ao quadrado C a menos 1. Bom, vou ter que derivar esse W em relação a X. Onde que está a dependência em X? Lembra da discussão. Isso aqui tudo é uma constante, tá, pessoal? O meio, naturalmente, é constante e, nesse contexto físico, carga também é constante. A carga no capacitor não muda. Por isso que eu substituí já de cara o Q por Q0, porque a carga vai ter aquele valor o tempo inteiro. Perfeito. Então, tem que derivar aqui, ó. É aqui que dá dependência em X. Beleza? A capacitância varia com X, a gente, inclusive, sabe como que ela varia. Então, tá mole para nós. Tranquilinho, turma? Tá de boa isso daí? Então tá. Vamos ver se tá faltando alguma coisa. Não, tá suave, né? Beleza, turma. Então vai ficar assim minha conta. Então minha conta vai ser que a minha força elétrica... Vou passar esse sinal de menos para cá, tá? Então vai ficar aqui menos a minha força elétrica é igual a dW dx. Né? Mas dW dx vai ser simplesmente meio de que é 0 ao quadrado, é uma constante, sai a derivada. Vou derivar C a menos 1. Derivada de C a menos 1 sobre C quadrado, vezes dC dx. Regra da cadeia, é ou não é? Então, derivo isso aqui em relação a C, derivada de x a menos 1 em relação a x é x a menos 2, então derivo isso aqui em relação a C e multiplico pela derivada disso aqui em relação a x, que é o argumento em relação ao qual a gente quer derivar, beleza? Então, olha que maneiro, turma, acabou aparecendo aqui, ó, um termo negativo, então a minha força elétrica, isso aí mata o sinal, né, de negativo. Então, ficou assim, ó, podemos escrever assim, ó, meio de Q quadrado sobre C quadrado. Pode ser vezes dC dx. Isso aqui que é a nossa força elétrica. Então, ela depende do x, ela tem uma dependência em x. Legal. O que é isso aqui, Q sobre C, pessoal? Então, eu até troquei Q0, por quê? Porque esse meu Q, ele vai representar a carga em qualquer instante de tempo. O fato é só que ela é constante, eu posso simplesmente substituir por Q0. Mas assim, acho que fica mais fácil a gente identificar o seguinte. O que é Q sobre C, pessoal? Lembra da definição de capacitância? Definição de capacitância é isso. É ou não é? Capacitância é carga por diferença de potencial. Ou seja, o que aparece aqui, Q sobre C, é o V. Isso aqui é o meu Q sobre C. É ou não é? Legal. Então, isso aqui eu posso chamar de V. Mas lembra que esse V não é constante. Porque apesar do Q ficar constante, da carga ser constante, o C muda. Então, esse V também é um V de X. Então, se você quiser, podemos escrever a expressão assim, mais compacta um pouco, talvez, né? Isso aqui é igual a meio de V de x ao quadrado vezes dC dx. Beleza? Então, toma muito cuidado, tá? Eu posso agrupar Q sobre C como sendo diferença de potencial, mas fato é, se a capacitância muda com x, a diferença de potencial também muda com x, já que essa carga fica constante. Beleza, então legal, esse aqui é um jeito de escrever a coisa. Mas quem que é dC dx, pessoal? Então faz a derivada aqui. Bom, isso aqui tá fácil demais fazer essa derivada aqui, ou não é? Derivar isso aqui, então, dC dx vai ser o quê? Isso aqui tudo é uma constante, derivada vai dar zero, então vou ter que derivar simplesmente esse argumento. Derivar isso aqui em relação a x é ε0 menos ε, né? A derivada de uma reta é o coeficiente angular, vezes a sobre L lá fora. Então, vai dar ε0 menos ε vezes a sobre L.
Então, isso é o nosso dc dx. Então, nós vamos colocar lá, ε0 menos ε vezes A sobre L. Então, ou seja, no lugar desse elementozinho aqui, a gente substitui aquela expressão, ε0 menos ε vezes A, dividido por L. Então, ficou assim, pessoal, a nossa força elétrica, ela fica sendo força elétrica. Ela fica sendo A vezes ε0 menos ε sobre 2L, tá? Então, esse 2 veio daqui, o L veio daqui, vezes V de x ao quadrado. Então, esse aqui é um jeito de escrever a resposta, se você quiser. Legal, então essa força ela não é constante, né? Ela vai mudando, ela varia com a posição. Então, à medida que eu vou tirando mais do meu dielétrico para fora das placas do capacitor, essa força elétrica ela vai mudando, é ou não é? Inclusive, aí, se você quiser escrever de forma explícita a dependência, então fica atento nisso, a diferença de potencial muda, beleza? Então, a dependência em x, ela aparece aqui. Se inclusive quiser, vamos desmanchar isso aqui, eu vou escrever. Então, isso aqui é uma força elétrica que depende de x, né? Essas coisas são constantes, dadas, ok? Mas a dependência em x aparece aqui. Inclusive, se você quiser, você pode voltar com o que a gente já tinha aqui, né? Que é que o V é Q sobre C. Então, se você quiser voltar com isso, ou seja, no lugar desse V, se você quiser colocar aqui V é Q sobre C, sua continha vai ficar assim. Então, sua força elétrica, como função de x, vai ser A ε0 menos ε sobre 2L, que multiplica V de x seria Q quadrado, que é o Q0 ao quadrado, a carga nunca muda, sobre C ao quadrado. Beleza? Ah, mas quem que é o C? O C é esse cara que depende de x, então, naturalmente, a minha força depende de x. Eu não vou escrever a expressão explícita porque vai ficar muito grande. Vai ficar meio feio o negócio. Isso aqui é o quadrado, né? Ah, vamos embora, vamos escrever, né? Tamo aí. Vamos que vamos. Então, isso aqui vai dar A ε0 menos ε que é 0 ao quadrado, sobre 2L. E aí está multiplicando pelo inverso de C ao quadrado. O inverso ao quadrado é L ao quadrado sobre isso ao quadrado, né? Então, vai ficar aqui, ó, L ao quadrado, dividido por A2 vezes esse bichão todo aqui ao quadrado, né? A2, que multiplica εL mais ε0 menos εx. ε0 menos εx. Ficou exprimido ali, mas beleza. Vamos escrever bonitinho aqui. Então, aqui, ó, o L. Corta com o L aqui. O que mais? Tem um A que mata ali também, né? Tem um A aqui que mata com um A aqui embaixo. Então, ficou assim, ó, minha força elétrica. Então, se você quiser explicitamente a expressão de sua força elétrica, ela fica sendo o quê, turma? Ela fica sendo a carga ao quadrado vezes a diferença entre as permissividades vezes um L lá em cima, sobre 2A, vezes 1 sobre aquele negócio ali, ó, ao quadrado, né? Faltou um quadrado aqui, porque 30 ao quadrado. Vamos colocar aqui, ó, ao quadrado, né? Então, vai ficar εL mais ε0 menos εx, tudo isso ao quadrado. Então, tá aí. Agora tá bem explícito, né, que a sua força elétrica, ela tem uma dependência de x. Essa dependência aparece aqui embaixo. Beleza. Então, isso aqui, pessoal, é a resposta do nosso desafio. Ou, fala a verdade. Essa aqui foi punk. Isso aqui não é pra qualquer um não, hein? Tinha que manjar um pouquinho da derivadazinha? Tinha, mas eu acho que a física aqui ela é até mais difícil que a matemática, né? Você entender direitinho esses efeitos de borda, o que está acontecendo, por que esse capacitor é sugado para dentro de elétron, né? Como é que funciona esse processo aí de sucção maluco, que é o que a gente já questionou. Enfim, riquíssimo essa análise aqui de trabalho e energia, né? O agente externo gasta energia para retirar o dielétrico, portanto, isso aí tem que se refletir num aumento da energia armazenada naquele capacitor. E é assim que a gente consegue resolver conectando essas duas coisas. Demorou? Então, enfim, duas expressões. Deixa eu grifar essa aqui também. E como é de praxe, turma? Essa aqui é um pouquinho mais compacta, né? Como é de praxe, se você curtiu, quiser baixar essas anotações bonitinhas, com tudo detalhado, vai no primeiro comentário fixado que você pode baixar esse PDF. Se você gostou desse vídeo, não deixe de clicar em gostei, pessoal. Se inscrever no canal e ativar as notificações. Clicar em gostei é muito simples, mas realmente é o jeito do YouTube entender que o nosso conteúdo é da hora. E me conta aí, por favor, nos comentários, o que você achou dessa questão. Eu achei essa maneirada, isso aqui é underground mais 18. Beijão pra vocês, a gente se encontra em próximas aulas. Valeu e fui!